Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Em nome de Jesus, estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica. E como tema da nossa escola bíblica de hoje, nós vamos estar abordando o assunto da solidão. Como enfrentar a solidão é o tema da lição de hoje. Tem sido um assunto muito debatido nesses últimos meses em razão da pandemia que se vive. Mas independentemente da questão da pandemia, existem muitas pessoas que sofrem com essa questão da solidão e nós vamos estar buscando estudar essa questão e entender o que é a solidão e como que a igreja deve tratar o assunto e ajudar as pessoas que sofrem com esse tipo de situação. Eu queria inicialmente estar fazendo a leitura do Salmo 23, e depois nós vamos estar fazendo uma oração. Salmo 23, o Senhor diz na sua palavra, e o salmista declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso pastor. Somos tratados, reputados como ovelhas, Senhor, do teu pastoreio, e o Senhor, o bom pastor que cuida de nós. Jesus bendito, que o teu Espírito Santo continue a nos dirigir e a conduzir aos passos verdejantes, guiados, Senhor, através da revelação da tua palavra. Que o Senhor esteja trazendo descanso para cada alma, para cada um de nós, para cada vida preciosa, que neste momento tem separado esse tempo para estar meditando nesta lição da tua palavra. Nós pedimos, Senhor, fala conosco, nos dirija, nos capacite e opera a cura nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, ela é a que edifica a nossa fé. A palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é a luz. A palavra de Deus também é o bálsamo, é o remédio para a nossa alma. Bom é podermos estar meditando na palavra do Senhor. A respeito de solidão, uma conversa sobre solidão, quando a gente vai abordar esse assunto, uma conversa, ela pode começar, por exemplo, com a seguinte frase: eu não gosto de ficar sozinho, eu não gosto de ficar sozinho. Essa é uma frase que normalmente dá início a esse assunto de solidão. Alguém pode então responder da seguinte forma: eu acho que ficar sozinho em alguns momentos é a melhor coisa para mim, eu gosto de ficar sozinho em alguns momentos. E aí a gente observa que, analisando com cuidado, a gente percebe que essas duas opiniões se referem a coisas diferentes. A primeira pessoa que diz assim, eu não gosto de ficar sozinho, eu não gosto de ficar sozinho, ela está se referindo à solidão, ao sentimento de solidão, ao sentimento de estar relegado, de estar abandonado, ou pelo menos sentir-se abandonado em alguns momentos, sentir-se isolado, esse sentimento. Então, essa primeira frase é de alguém que está se referindo à solidão. Já a segunda frase, que fala tipo assim, para mim, eu acho muito legal, eu gosto muito, a melhor coisa é ficar alguns momentos sozinhos. Ele não está falando de solidão. Tá? É uma diferença. Aqui ele está falando de um isolamento espontâneo, daquele momento que a gente se retira para colocar as coisas em ordem, colocar a cabeça em ordem, para desestressar um pouco das responsabilidades e cobranças
que a nossa atividade diária no trabalho, às vezes no estudo, ou mesmo no cuidado da família, exige. Então, às vezes a pessoa assim, eu gosto de ficar um pouco sozinho, sair, fazer uma caminhada para arejar. Isso não é solidão. Isso daí é o isolamento espontâneo. Nós poderíamos até dar o termo de solitude. Aquele momento em que você espontaneamente se afasta para ter um tempo a sós, para você mesmo e para com Deus, para que você possa arejar o pensamento, meditar na palavra, ter um tempo sossegado. Isso não é solidão. Isso é bom, isso é importante. Todos nós precisamos ter algum momento assim. Mas a solidão é diferente. A solidão ela não é espontânea, não se busca, ela acaba sendo imposta por circunstâncias. Então, o que é a solidão? Para a gente ilustrar um pouquinho, vamos pegar o próprio exemplo de Jesus e vamos pegar duas situações na vida de Jesus que a gente encontra nos evangelhos que podem ser relacionados com o isolar-se espontaneamente, né, a solitude, o isolamento espontâneo, isso é bom em alguns momentos, isso é importante, e a solidão, né, que é um sinônimo de abandono, é sentir-se abandonado, relegado, abandonado. Por exemplo, em Mateus capítulo 14, 23, nós vemos aqui Jesus, ele escolhendo ficar sozinho para orar. Mateus capítulo 14, e o versículo 23, diz assim, mas o que foi... Perdão, 14, 23, estou lendo o versículo errado. 14, 23 diz, e despedida a multidão, né, depois daquela multidão que acompanhou Jesus pelo Mar da Galileia, rodeando o Mar da Galileia até o outro lado, Jesus, então, despedido da multidão, ele subiu subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Então, ali ao Mar da Galileia, Jesus, ele proclamou um sermão e depois ele despediu a multidão e subiu ao monte, e a Bíblia diz que ele subiu ao monte para orar à parte da multidão, à parte até dos discípulos. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Aos discípulos ele havia ordenado que pegasse o barco, atravessasse o mar e fosse para o outro lado. Naquele momento ali, Jesus queria estar sozinho. Era um momento em que ele estava sozinho da multidão, das pessoas, mas não abandonado. Ele não se sentia abandonado porque ele se isolou, ele se apartou para ter um momento de comunhão com o Pai, para ter um momento de oração a Deus. Então, nós podemos dizer que isso aí era a solitude, era o isolamento espontâneo com um propósito específico de oração. Isso é muito bom, isso é essencial na vida do servo, da serva de Deus, assim como era essencial na vida de Jesus aqui no seu ministério terreno. Agora, ele se retirou então para falar com o Pai. Tá? Esse é o isolamento espontâneo. Agora a gente vê o relato da crucificação em Mateus 27. Nós temos o momento em que o próprio Jesus, ele toma sobre si os nossos pecados, lá na cruz. E a Bíblia diz, e nós sabemos, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Naquele momento em que o Senhor tomou sobre si o pecado de todos nós, ele sentiu por aquele momento essa separação da comunhão que ele sempre desfrutou com o Pai. Ele sentiu-se muito só. Primeiramente, porque ele foi abandonado pelos seus discípulos. Quando da prisão dele ali no monte, no jardim do Getsêmani, todos se dispersaram. Né? Feriu o pastor e as ovelhas se dispersarão, se cumpriu essa palavra. E ali os discípulos dispersaram, alguns seguiram de longe, mas a maioria nem de longe seguiu. Ninguém estava ali com ele no momento em que ele era
acusado perante o Sinédrio, no momento do julgamento dele. Ninguém esteve ao lado dele. Os que estavam mais próximos ali foi João e Pedro, né? É que a Bíblia se refere. Algumas mulheres também tentaram acompanhar, mas ninguém esteve ali ao lado dele naquele momento. Paulo também lhe cita isso. No momento da sua defesa, primeira defesa ali, perante o tribunal de Nero, quando ele era acusado de ser o líder dos cristãos por conta do incêndio de Roma, e ele diz, na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado. Ele se sentiu só. Jesus se sentiu só primeiramente ali pelo abandono dos seus amigos, dos seus companheiros, dos seus discípulos, mas quando ele é crucificado e se tornou maldição por nós, pois a Bíblia diz, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, e ele recebeu sobre si os nossos pecados, ele se sentiu abandonado, e ele clamando em oração em voz alta, ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Ali ele se sentiu só. Mas essa solidão de abandono, não a solitude quando ele se afastava da multidão, para ter aquele momento de oração a sós com Deus. Ali ele se sentiu abandonado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, né? Então ele experimentou esse sofrimento da solidão. Naquele momento Jesus experimentou, né, esse isolamento forçado. Não foi espontâneo. É bom perceber a diferença entre o isolamento espontâneo e o isolamento forçado. Não foi ele quem deixou as pessoas para ficar sozinho no momento da crucificação, mas sim foram as circunstâncias em que eles se encontravam, fizeram com que eles experimentassem essa solidão. Então, com base nesses fatos aí, nesses dois exemplos da vida do ministério de Jesus, a gente pode observar o seguinte quadro, né? O que é o isolamento espontâneo? O que é a solidão ou abandono? O isolamento espontâneo ou a solitude é um tempo a sós com Deus. Um tempo a sós, né? Pode ser com Deus, pode ser às vezes um tempo a sós para você se dedicar a uma leitura. Olha, agora eu quero ficar sozinho, eu quero ler um livro. Tudo bem. Olha, eu quero ficar sozinho ali cuidando do meu jardim. Tudo bem. É um isolamento espontâneo, tá? Voluntário. Isso é a solitude. Qual é a razão? Trabalhar num projeto, numa área específica da vida, um tempo de devoção a Deus. Quanto tempo dura? Depende do propósito da circunstância, né? Pode durar minutos, pode durar horas, pode durar dias. Como lidar com isso? Planejar, pedir ajuda de alguém mais experiente, se necessário. E quais são as consequências? Renovação do vigor, né? E melhor entendimento, né? Crescimento, muitas vezes, pessoal, espiritual, por conta da reflexão que se faz. Então, é um crescimento, é um vigor que isso traz. Isso é a solitude, isolamento espontâneo. Agora, a solidão, o abandono. O que é? É um tempo a sós, só que involuntário, é imposto. E qual é a razão? Questões diversas. E a gente precisa, então, nós vamos ver aqui algumas dessas questões que acabam provocando a solidão. Quanto tempo dura? Depende dos motivos e da forma de enfrentar a situação, porque esse tipo de situação precisa ser enfrentado. E como lidar com aconselhamento espiritual, às vezes até com tratamento médico, né, dependendo da causa. Quais são as consequências da solidão? Tristeza, amargura, desânimo, inquietação, caso não seja tratado devidamente, né? Até depressão. Nós podemos concluir então que o isolamento ele pode ser um tempo a sós planejado com objetivo específico. A solidão é dolorosa e é a constatação de que não existe relacionamentos significativos na vida. Quando a pessoa ela chega a esse tipo de entendimento, ela se sente muito só. Também pode ser
um afastamento das pessoas com quem ela tem relacionamento significativo, sim, mas um afastamento forçado, né? Independentemente do motivo, né? A solidão ela sempre é imposto e causa algum tipo de sofrimento. Vamos ver então o que a Bíblia fala sobre essa questão de solidão. Além de Jesus, que nos ensina sobre a solidão através da sua vida e do isolamento espontâneo através da sua vida, existem outros personagens bíblicos que também passaram por momentos como esses e que servem de apoio e de ensino para nós. Graças a Deus, a Bíblia nos mostra Deus chamando e usando poderosamente homens, mulheres, né? Pessoas comuns, como nós, para a sua obra. E eram pessoas sujeitas às mesmas questões que nós e que às vezes enfrentavam lutas semelhantes às nossas. Essas pessoas são modelos para a vida de cada um de nós. E nós vamos examinar, por exemplo, alguns textos bíblicos que vão ajudar nesse estudo. Começaremos então pelo relato da criação, né? Quando Deus criou o homem. Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Formou o homem do pó da terra. A sua imagem formou, né? Soprou em suas narinas o fôlego da vida. E colocou o homem no jardim. E o Senhor deu uma função para o homem. Falou, você vai guardar e você vai lavrar, cultivar esse jardim. O homem virou o guardador da criação de Deus. O homem, então, foi chamado a trabalhar, a cultivar, a extrair da criação de Deus recursos para si. Né? Então, tudo que nós usamos hoje, irmão, são recursos que Deus criou e o Senhor deu para que nós trabalhássemos esses recursos e usufruíssemos dele. A possibilidade que nós temos hoje de ter esse relacionamento através de uma live, de uma gravação, né, são recursos que já desde o início do mundo já existiam. Né? A capacidade de transmitir som, de transmitir áudio através de ondas eletromagnéticas, né? Coisas maravilhosas. Mas o homem aos poucos foi descobrindo ferramentas para entender esses processos e trabalhar ele. E começou como? Começou com um pedaço de pau ali lavrando o jardim, né? Descobrindo matérias naturais, vegetais, materiais minerais que poderiam ser trabalhados, processados, que viraram ferramentas para o desenvolvimento e descoberta de outros recursos, coisas maravilhosas. Mas Deus viu que o homem estava só e o Senhor falou, não é bom que o homem esteja só, não é bom. Falei uma companheira que lhe corresponda, que lhe seja equivalente. Então, o fato de Deus perceber e suprir essa necessidade nos mostra a interdependência e a necessidade humana de se relacionar. Nós somos seres que fomos chamados para vivermos em família, para vivermos de uma forma gregária, vivemos em comunidade. Nós somos seres comunitários. É fato que o isolamento espontâneo ele é importante, mas por breve momento, não o isolamento de uma vida. Né? Tanto é que quando se deparamos com pessoas que se isolam mesmo, por muito tempo, se isolam, às vezes num lugar ermo, e não aceitam visita, ou se isolam, trancam-se dentro de casa e não conversam com ninguém, normalmente essas pessoas precisam de ajuda. Né? Normalmente são pessoas que precisam de tratamento psicológico, né? Pessoas que são, por exemplo, acumuladoras, né? Se trancam dentro de casa com suas coisas, com seus objetos, ou juntam um monte de gato. Quem nunca viu a história aí da mulher dos gatos, da mulher dos cachorros, e volta e meia aparece algum caso desse na televisão, se cerca de cachorro, se cerca de gato.
mas se isola das pessoas. Então, isso é um tipo de patologia, não é normal. O normal é vivermos em família e vivemos em comunidade. O ser humano foi feito assim. Até pessoas que se isolam para morar na natureza tal, as que são sadias não se isolam totalmente. Elas têm algum amigo, algum vizinho de sítio, de fazenda, e que em tempo vai lá, conversa, troca alguma coisa, tem um tipo de comércio. Então, o relacionamento é importante. O fato de Deus perceber e suprir essa necessidade nos mostra essa interdependência. Grandes líderes do Antigo Testamento passaram por momentos de solidão. Podemos citar, por exemplo, Moisés. Moisés, ao defender alguém do seu povo, ele acaba matando um egípcio. E quando isso acontece, ele se isola, ele se afasta de todo mundo e vai para o deserto. E aí ele experimenta um momento ali, um período muito triste de solidão, de isolamento, até que ele conhece a família de Jétro. E a família de Jétro o acolhe, o recebe como um dos seus. E aí ele casa com a filha mais velha de Jétro. E ele então é recebido numa nova família. Então, mas Moisés passou por um período muito difícil na vida dele. Um deserto, literalmente, falando de solidão. Elias chegou um momento em que ele, lutando as batalhas do Senhor como profeta de Deus, profetizando a palavra de Deus, lutando ali contra os profetas de Baal e Azerá nos tempos do rei Acabe, chega um momento em que ele se sente muito só e ele chega a esse entendimento de que o povo estava todo cego, caminhando para a idolatria, negando e renegando a Deus e a sua palavra, e só ele caminhando para o lado de Deus, caminhando para a palavra de Deus, tentando levar o povo a entender que eles eram o povo de Deus, deveriam andar na presença do Senhor, mas sentindo-se vencido. Apesar de todo o poder de Deus ali manifesto, sentindo que ele estava só, sentindo que só ele buscava sinceramente a Deus, até que ele chegou a falar: Senhor, todos te abandonaram, só eu fiquei. E o Senhor precisou tratar com Elias, porque ele deitou-se debaixo de um pé de zimbro e pediu para morrer. Depois ele caminhou, o Senhor o animou e ele se isolou numa caverna. E o Senhor precisou chamar ele para fora e falar claramente com ele. Falou: Elias, eu tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Você pensa que você está só? Elias, você não está só. Mas Elias não tinha comunhão com nenhum desses 7.000. Esse que era o problema. O problema de Elias era... primeiro ele achava que ele era a última bolacha do pacote, né? Só tinha ele ali que realmente era fiel, servo do Senhor, mas Deus falou assim: eu tenho 7.000 que não se dobraram, não dobraram os seus joelhos perante Baal. Você não é o único. O problema é que ele achava que ele era o único, né? Porque ele não tinha relacionamento com nenhum servo, com nenhuma serva de Deus, fiel naquele momento, naquele tempo. E ele se sentiu muito só, abandonado pelo seu povo. E isso causou uma espécie de depressão em Elias. Mas o Senhor tratou essa depressão dele e ele foi restabelecido. Nós vemos isso lá em 1 Reis, capítulo 19. Jó também, quando ele padeceu todo aquele sofrimento de perder os seus bens, seus filhos morreram todos num só dia, e num só dia ele perdeu também os seus bens. E depois disso, ele foi afligido na sua carne, na sua saúde, foi coberto de chagas, de feridas. As declarações, as palavras de Jó é que ele estava com a carne emputrecida, desde a sola dos pés ao alto da cabeça, o corpo inteiro com feridas purulentas.
E ele declara assim: escapei só com a carne dos meus dentes, só a gengiva dele é que não ficou ferida. Então, foi uma situação difícil demais. Jó, ele diz: todos me abandonaram, todos, os amigos abandonaram, os parentes abandonaram. Ninguém se aproximava de Jó naquele tempo. Chegou um tempo que a mulher dele viu o sofrimento de Jó tão grande, que falou para Jó, Jó, por que você não morre logo? Amaldiçoa o teu Deus e morre de uma vez, você está sofrendo demais. Teu Deus te abandonou. Mas Jó, ele permaneceu íntegro e fiel ao Senhor, mesmo não entendendo o que estava acontecendo, mesmo achando que a morte seria melhor para ele. Mesmo assim, ele não blasfemou contra o Senhor. Mesmo assim, ele confiou no Senhor e ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. Para quê? Para o socorrer. E, por fim, você conhece a história de Jó. Deus estava provando a fé de Jó e esfregou a fidelidade de Jó na cara do diabo. Glória a Deus por isso. Porque o diabo acusava Jó perante o Senhor e dizia: Jó só te serve, só é justo, só é íntegro porque você dá tudo para ele. Agora tira os bens e toca na saúde dele e vê se ele não vai blasfemar na tua cara. Mas Jó permaneceu íntegro e fiel. Mas Jó sentiu-se abandonado. No momento de abandono, ele preferiu que o Senhor o recolhesse. Ele falou: Senhor, me chama, me recolhe, por que prolongar esse sofrimento? Mas o Senhor mandou os consoladores ali. Os primeiros consoladores foram consoladores vãos, porque só acusavam Jó de pecado, né? Mas, por fim, Deus restaurou a sorte de Jó. Deus curou Jó, enquanto ele orava pelos que os perseguiam. Irmãos, o segredo da vitória de Jó foi, em algum momento, ele parar de olhar para a sua própria dor e começar a olhar para a necessidade e a miséria da alma dos seus amigos, ainda que aparentemente os amigos de Jó estavam muito melhor que ele, porque nenhum deles estava doente, nenhum deles tinha perdido todos os seus filhos numa catástrofe, nenhum deles estava enfermo, né? Então eles tinham saúde, tinham família e estavam com as suas contas ali, podemos dizer, em dia tranquilo, mas eles estavam com a alma deles corrompida, eles estavam cegos espirituais, a ira de Deus estava sobre os amigos de Jó, e eles foram repreendidos por Deus, e Jó precisou orar e interceder por eles perante Deus. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, diz a palavra do Senhor, Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus mudou a sorte de Jó, o Senhor curou Jó da enfermidade. E logo em seguida, as pessoas, os parentes que haviam abandonado Jó, voltaram a visitar a Jó. Trouxeram presentes a Jó, seus parentes e amigos. E Jó começou do zero. Começou a comprar um gado aqui, um outro gado ali, cuidar dos seus rebanhos. E o seu rebanho foi multiplicando, foi arrendando terras, comprando terras, plantando, colhendo. E a Bíblia diz que o Senhor acrescentou a Jó o dobro de tudo que ele havia perdido. O Senhor abriu a madre de sua esposa, ela teve filhos e filhas, e que foram bênção na vida de Jó. Mas Jó passou por um momento de solidão. Oséias, profeta Oséias, ele pregou, e a vida de Oséias foi um exemplo, foi um provérbio, foi um exemplo, foi uma ilustração para o povo de Israel. Oséias casou com uma mulher que havia sido prostituta e ela o abandonou. E Oséias foi abandonado pela sua esposa, o abandonou o lar, e isso trouxe assim uma solidão, uma tristeza muito grande para Oséias. Mas Deus, ele trabalhava na vida de Oséias, trazendo a Oséias a promessa da restauração da sua família, assim como o Senhor restauraria a comunhão dele com Israel, pois Israel havia abandonado.
E nós temos vários outros exemplos, Jeremias, Neemias, cada um deles, por vez ou outra, pagou no ministério o preço de levar um projeto sozinho e de vez em quando, né, seguido de oposição. Ainda podemos observar no Novo Testamento todos os mandamentos de mutualidade. No Novo Testamento nós temos vários mandamentos que a gente chama de mandamento de mutualidade. É quando o Senhor ele nos dá um mandamento e ele fala uns aos outros, né? Orai uns pelos outros, né? Amai uns aos outros, servi uns aos outros. Então nós temos vários mandamentos de mutualidade, né? Carregai os fardos uns dos outros, né? Ajudar. Então isso mostra que a nossa vida de fé, a nossa vida cristã, ela não pode ser vivida isoladamente. Nós dependemos do relacionamento dos nossos irmãos, da nossa família espiritual. Esses textos mostram o que é a solidão, né? Nos exemplos que nós vimos aí, nos avisam que todos podemos enfrentá-la um dia, mas também trazem o consolo da vitória sobre ela através da confiança, do relacionamento com o nosso Deus que é soberano. O que alimenta a solidão? Solidão nem sempre é causa do problema vivenciado, quase sempre é consequência do problema. Solidão, na maioria das vezes, é consequência de um problema. Por isso, nós precisamos saber o que nos pode trazer solidão e, então, criar uma espécie de vacina, né, emocional. O pastor Collis, ele indica algumas causas de solidão. Causas sociais. Podem ser intensificadas em tempo de transição ou mudança de paradigma na comunidade na qual o indivíduo faz parte. Né? Por exemplo, nós citamos o exemplo do profeta Elias. O povo parou de buscar a Deus e começou a buscar Baal. Ele continuou firme buscando a Deus, mas ele começou a se sentir só, isolado, porque as pessoas não estavam andando junto com ele, começaram a partir para a idolatria, porque o rei passou a ser idólatra, a rainha era idólatra e estavam seguindo a moda ali da realeza. E ele não. Então, causas sociais. Nós estamos, por exemplo, também vivendo revoluções sociais. Por exemplo, a revolução na área da comunicação. A internet e as redes sociais, as demais tecnologias de ponta, nos sintonizam com a globalização. Entretanto, ao outro lado da moeda, embora a tecnologia seja uma benção, eu estou aqui em casa e não estou só. E você que está aí na sua casa não está só, nós estamos conectados, nós estamos ligados no mesmo propósito, meditando na palavra do Senhor, servindo ao Senhor, o propósito de servir e de buscar a Deus, e nós estamos nessa comunhão. A tecnologia tem nos ajudado nisso. Mas tem o outro lado da moeda. Os contatos virtuais podem fazer com que os indivíduos se isolem e até evitem contatos pessoais, gerando problemas psicossociais. Nós temos casos, por exemplo, às vezes a mãe já pôs o almoço na mesa e manda um WhatsApp para o filho ou para a filha que está no quarto lá, ó, o almoço está pronto. Né? É um exagero de uso de tecnologia de rede social, né? A comunicação, às vezes até dentro de casa, em alguns casos passa a ser virtual. Isso não pode acontecer, nós não podemos permitir isso. Esse é o outro lado da moeda. Mas é uma realidade que não podemos negar ou evitar. Devemos sim controlar a influência dos avanços tecnológicos a fim de que eles nos sirvam, não que nós sejamos dominados por ele. A fim de que a evolução tecnológica facilite aspectos da nossa vida e não que nos torne seus escravos. Causas nos processos de desenvolvimento pessoal, causa de solidão por causa do desenvolvimento pessoal, perdão. Nesta área, o aprender a relacionar-se é fundamental. Deficiência na habilidade em relacionamento pode causar solidão. Então, à medida que a gente vai crescendo, à medida que a criança ela vai entrando
na pré-adolescência, na adolescência, ela pode encontrar algumas barreiras de relacionamento. Essa idade da adolescência é uma idade que os pais precisam estar atentos, né? Porque é um momento de transição. Quando se é criança, normalmente não se tem dificuldade de se relacionar com uma criança. É comum você ir numa festinha de aniversário, leva a sua criança, daqui a pouquinho você vê uma outra criança chegando perto dela, ou ela chegando perto de outra criancinha, que nunca viu antes, não sabe o nome, não sabe quem é, de onde é, e fala assim, vamos brincar? Vão. E elas vão brincar junto e se tornam grandes amigas até o final da festa, né? Então é muito fácil o relacionamento quando se é criança com outra criança. Mas à medida que vai se tornando adolescente, as questões sociais começam a estar assim latente no pensamento do pré-adolescente, do adolescente, e tem adolescentes que começam a desenvolver alguma deficiência em se comunicar, em se relacionar, em se expressar. Então, nós devemos estabelecer laços, sim. Isso significa aprender a ligarmos a outros seres humanos de uma maneira geral. O modo como uma pessoa se relaciona com as circunstâncias está diretamente relacionado à maneira como foram construídos os relacionamentos familiares. Então, a pessoa, o jovem, o adolescente que tem bom relacionamento dentro da família, não só com os pais, mas também com tios, com avós, com primos, esse é um adolescente que não vai ter dificuldade de relacionamento na escola, quando ele começar a ingressar no mercado de trabalho. Agora, se você já percebe que o seu adolescente ele já tem uma certa dificuldade de relacionamento dentro da família, com os membros da família, não é com qualquer membro que ele conversa, não é com qualquer membro que ele se relaciona. Então, ele já vai ter uma dificuldade maior de se relacionar no ambiente de escola e no ambiente profissional. Então, a família é o laboratório do relacionamento. Nós devemos evitar qualificar as pessoas pela aparência, quando nós vamos nos relacionar com outras pessoas fora do nosso convívio familiar. A gente deve evitar qualificar as pessoas pela aparência dela ou pelas características, pelas habilidades dela. Poxa vida, eu quero ser amigo daquela pessoa, porque aquela pessoa ali, ela é bonita, ou não quero conversar com aquele ali, porque aquele ali é feio, ou aquele ali é muito magro, é muito alto, é muito baixo, é muito gordo, né? Nós não podemos começar a querer escolher o nosso relacionamento pela aparência ou por outra característica de habilidade. Aquela pessoa ali é uma pessoa ali extrovertida, é uma pessoa muito inteligente, irmãos, não é isso. A gente deve procurar conhecer um pouco cada das pessoas e investir no relacionamento baseado no caráter da pessoa. Qual o caráter daquela pessoa? Eu acho ele meio feio, ela é meio feio, mas qual o caráter? Aquela pessoa ali bonita pode ter um péssimo caráter. Aquela pessoa ali que é muito inteligente, capaz, né, nas atividades acadêmicas, na universidade, na escola, no trabalho, uma pessoa de destaque, né, mas pode ter um péssimo caráter. Né? Pode ser uma pessoa que mente, pode ser uma pessoa que deprecia os outros, pode ser uma pessoa desonesta. Não é uma pessoa para você se relacionar. E pode ser uma pessoa capaz, inteligente, bonita, tudo isso, e ser uma pessoa que tem um caráter de servo e serva de Cristo. Então, nós devemos nos aproximar igualmente todos e investir num relacionamento com as pessoas que demonstram bom caráter. E que é um bom caráter? É um caráter que reflete princípios do Evangelho, princípios de um servo e de uma serva de Deus. Nós temos problemas de isolamento que são causados por questões psicológicas, são sentimentos, questões interiores que nos afastam de amigos ou parentes, levando-nos à solidão. As pessoas vão se afastando dos outros, porque ela está com algum problema psicológico. Às vezes precisaria até passar por um acompanhamento psicológico.
Várias são as razões pelas quais o indivíduo se afasta da convivência dos outros. Por exemplo, uma baixa autoestima, né? Dificuldade de se relacionar-se pessoalmente ou com grupos, pensamento de derrota que a baixa autoestima acaba desencadeando, descontrole de emoção. Às vezes a pessoa ela está passando por um momento com a emoção assim, a flor da pele, e aí ela acaba se isolando. Né? Ser, por exemplo, se afastar das outras pessoas por ter medo de algum tipo de sofrimento em razão de um relacionamento mal sucedido. Né? Um namoro mal sucedido, às vezes até um casamento mal sucedido, pode fazer com que algumas pessoas tenham medo de se relacionar com outras pessoas. Né? Ou às vezes uma amizade em que ela foi traída. Né? Então isso pode querer uma barreira para a pessoa não confiar mais em ter amizade com outras pessoas. Podem ser situações circunstanciais. Né? Até aqui nós falamos de coisas internas, que acabam provocando isolamento e solidão nas pessoas. Agora a gente vai falar de coisas externas. Né? São situações que vivemos e que nos afastam das pessoas. Por exemplo, o ir morar longe da família. Aí você vai morar numa cidade muito longe, ou até em outro estado, e ali você, envolvido com trabalho e a correria, questões, né, da sua própria casa, você, longe da sua família, do seu círculo de amigos, a pessoa pode se isolar e se sentir assim muito solitária. Hoje em dia a gente tem a rede social, dá para fazer chamada de vídeo, então dá para evitar isso com a comunicação, ligar diariamente para a família, né? Então conversar com os amigos, isso aí ajuda muito a pessoa, às vezes mesmo distante fisicamente por uma mudança, não se sentir só. E tem outras questões, por exemplo, de enfermidade, como a que nós vivenciamos nesse tempo de pandemia. Por conta de pandemia, algumas pessoas foram obrigadas a se isolar. Pessoas, por exemplo, que vivem em casas de repouso, pessoas idosas em casa de repouso, estão proibidas de receberem visitas. Não podem estar recebendo visitas. E aí elas estão se sentindo mais isoladas ainda. A questão assim de pessoas que estão num grupo de risco, e por estar no grupo de risco, o medo da doença, né, faz com que assim, os parentes não vão visitar aquela pessoa que está no grupo de risco, porque tem medo de passar alguma doença para ela. Mas aí, isso é salutar no ponto de vista sanitário, uma preocupação pela pessoa, mas aquela pessoa pode se sentir isolada. A pessoa que impõe-se a si mesmo o isolamento, né, por conta de pertencer a um grupo de risco, então não se sociabiliza mais com outras pessoas fora da sua casa. Né, e isso pode causar um sentimento de solidão se o relacionamento, né, ali na casa e não estiver assim, bem alicerçado, ou se não aproveitar a rede social, graças a Deus pela tecnologia da rede social, usar bem para manter o contato com amigos e com a família. Então essa enfermidade ela tem agravado essa situação de isolamento de muitas pessoas. O maior problema é quando a pessoa mora só. A pessoa mora sozinha e aí de repente a empresa que ela trabalha deu férias coletiva, né? E aí fechou todo o comércio e então não tem mais como ela sair para comer com os amigos, comer fora com os amigos, num restaurante, não tem mais o ambiente de trabalho, e aí a pessoa às vezes se sentir realmente solitária e isso começar a causar sofrimento para ela. Então são causas circunstanciais. Às vezes
tem causa espiritual, que é o pecado. Né? O pecado, às vezes, pode fazer com que a pessoa se isole, se afaste da igreja. E, às vezes, os únicos relacionamentos sadios e saudáveis que a pessoa tinha era na igreja. E aí o pecado faz com que a pessoa se afaste da comunhão com Deus e, consequentemente, da igreja. O pecado, primeiro, afasta a gente da comunhão com o Senhor. A gente já não consegue mais orar como orava antes, a gente já não consegue mais ler a Bíblia. E aí, se isso não for tratado, e qual que é o tratamento? Confissão de arrependimentos, confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas aí vai acabar fazendo a pessoa se afastar da convivência da sua família espiritual da igreja. Né? E aí isso pode causar mais sofrimento e dor para a pessoa, principalmente se esse era o único ambiente que ela tinha bons relacionamentos. Se os relacionamentos que ela tinha fora da igreja não eram bons, então isso só vai agravar. Efeitos da solidão. A solidão pode causar uma série de efeitos que são notados através de comportamentos incomuns de determinadas pessoas, por exemplo, sofrimento causado pelo insucesso na busca de relacionamentos pessoais. Às vezes a pessoa quer arrumar um namorado, uma namorada para ter um relacionamento, casar, e aí não consegue, não dá certo, não consegue, não dá certo, e aí ela vai se isolando. Isso vai trazendo uma baixa autoestima, provoca um isolamento, pode causar uma depressão de ocorrência da tristeza, do isolamento involuntário, e comportamentos também extravagantes podem ocorrer, né? E inconvenientes como acumular coisas, né? Começar a criar animais como gatos, né? Assim, descontroladamente, cachorros descontroladamente, né? E uma vez eu visitei, há anos atrás, a casa de uma pessoa que morava até ali no centro da nossa cidade Prudente, um imóvel que no passado tinha sido uma pensão, tipo um hotel, mas a pessoa criava dezenas de cachorros ali dentro, dezenas. Você chegava no portão, você já sentia o cheiro, e eram dentro da casa, não era no quintal. Então era uma coisa assim muito complicada de se ver. E esses são alguns efeitos, né, que podem ser constatados na vida dos que sofrem solidão. Podem partir para as drogas, para a bebida, consumo descontrolado de bebida, e até para a violência. Pode se tornar uma pessoa violenta, agressiva e não aceita, às vezes, o contraditório da sua vontade, da sua opinião, e acaba se tornando uma pessoa agressiva e arredia. Então, são alguns efeitos. E o que a igreja faz? O que nós, como igreja, devemos fazer? A gente precisa entender, em Provérbio 18, que aquele que se isola, né, mas que se isola e que se afasta, não com aquele propósito de solitude, de estar, não, eu quero ler um livro, eu quero cuidar do meu jardim, eu quero ter um momento de oração, eu quero ter um momento de devoção a Deus, eu quero ir para uma vigília sozinho, isso é bom. Agora, aquele que isola, você não quer mais ver ninguém, eu não quero saber da minha família, aquela família lá não me entende, não quero saber mais dos meus parentes, eu não quero saber de papo com ninguém mais da igreja, eu não quero... Irmãos, a Bíblia fala a respeito desse tipo de comportamento aqui em Provérbio 18, dizendo o seguinte: o que vive isolado busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, é um tolo. Não tem aprovação de Deus. Está buscando o seu desejo, não o desejo de Deus, porque esse não é o desejo de Deus. Quando o membro da igreja apresentar características de alguém que está sofrendo de solidão, então há duas ações principais, né? A gente tem que tratar e curar. Porém, a gente precisa agir de maneira preventiva. E já existem pessoas sofrendo por solidão no nosso meio, né? Afligidas pela solidão imposta, não é voluntária ela.
pessoas que têm deficiência física, não conseguem se locomover por conta de um acidente, por conta de uma enfermidade, por conta da idade, né? Essas pessoas precisam de um contato, precisam de uma visita, precisa ter alguém que converse com elas, né? Elas precisam, às vezes ela está só ferida na alma, e aí ela se isolou porque está ferida na alma. E aí esse tipo de pessoa vai precisar de orientação, de oração, de aconselhamento, se ela se isolou por estar ferida, para conseguir superar o problema. Se ela se isolou porque ela está com baixa autoestima, precisa de aconselhamento, precisa de ajuda. Há alguns passos que devem ser seguidos ao aconselhamento de pessoas que sofrem desse mal, né? Então, assim, eu vou citar aqui 4 passos para o aconselhamento. Esses 4 passos de aconselhamento servem para aconselhar pessoas que estão sofrendo com a solidão, mas serve para aconselhar qualquer pessoa. Qualquer tipo de aconselhamento que você for dar, pessoa que está passando por problema conjugal, pessoas que estão lidando com pecado, pessoas que estão lidando com vício, né? Esses 4 passos são 4 passos básicos de aconselhamento. Primeiro, a pessoa, ao ser conversada com ela sobre o problema, ela precisa admitir o problema. O primeiro passo é dela. Ela tem que, é só dela, é só da pessoa que está com o problema. Ela tem que admitir e reconhecer o problema. Então, esse é um princípio usado em aconselhamentos. Ninguém pode ser ajudada a resolver um problema se ela não reconhecer que tem um problema. Por exemplo, um dependente de substância química, de droga, ou de um vício qualquer, seja ele de rede social, de pornografia, de qualquer outro tipo de vício, ele não pode ser ajudado se ele não admitir, olha, eu tenho um problema, eu sou um viciado. Senão não adianta. Por mais que a família tente, que o pastor tente, que amigos tentem, não vai conseguir êxito em ajudar alguém que não admite ter o problema. Jesus falou, eu não vim buscar os sãos, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, para os doentes. Então, aqueles fariseus que achavam que eram sãos, Jesus não veio para eles. Mas aquele que reconhecia que era enfermo e tinha um problema, Jesus veio para eles. Jesus vem para os que reconhecem que tem um problema, que tem um pecado, que tem uma enfermidade, às vezes na alma. Segundo passo, aí sim a pessoa identificou, não, realmente eu tenho um problema. Identificar a causa. Aí o conselheiro começa a ajudar. Vamos tentar descobrir a origem disso. Qual é a causa? Estudamos alguns possíveis causas anteriores, né, de solidão. Aconselhado, junto com o conselheiro, pode identificar a origem do problema, como todas as outras etapas requer vários encontros, oração, uma conversa. Às vezes você não vai encontrar a causa na primeira conversa. São algumas conversas, oração, pedindo a graça e direção de Deus, identificar a causa junto. Qual que é o problema? Terceiro passo, então, é mudar a maneira de pensar. Porque a maioria dos nossos problemas, eles precisam de ações diferentes para serem resolvidos. Eu só vou agir se eu mudei a minha maneira de pensar e de encarar aquele problema, senão eu vou continuar agindo da mesma forma. Durante a conversa, para identificar as causas, o conselheiro sabiamente deve anotar os pontos que, se mudados, podem anular aquilo que alimenta a solidão. Ele pode sugerir questões sociais, aplicar princípios espirituais, como, por exemplo, da soberania e do cuidado de Deus. Nós falamos do profeta Osés, que era constantemente confortado pela palavra do Senhor e a lembrança que Deus dava de que as promessas de restauração da família de Osés seriam cumpridas. Então a gente precisa ajudar a pessoa a confiar nas promessas de Deus e ajudar ela a mudar a maneira de enxergar. Eu não preciso ficar olhando para o tamanho do problema, eu devo olhar para o tamanho do meu Deus, que pode resolver qualquer problema e confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E por fim, estimular o crescimento espiritual. Nós podemos ser desenvolvidos, a gente pode ajudar a pessoa a desenvolver um estudo bíblico, de acordo com a necessidade da pessoa. Se a pessoa está passando por um problema conjugal, um livro que fala sobre casamento, sobre relacionamento. Gálatas 6 nos mostra um equilíbrio entre levar as cargas uns dos outros e levar os próprios fardos.
É o equilíbrio bíblico entre cuidar de si próprio, também cuidar dos outros, e que também reflete no mandamento de Cristo de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então a gente também precisa cuidar de si, né, de nós mesmos. Paulo, ele escreve a Timóteo, lá em Timóteo capítulo 4, versículo 18, versículo 16, perdão, 1 Timóteo 4,16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Timóteo, você quer ajudar as pessoas? Você precisa cuidar de você e da doutrina, do ensinamento da verdade. Porque se você cuidar de você mesmo, da palavra na sua própria vida, você vai poder salvar você e os outros. Senão você não vai conseguir nem ajudar você mesmo. Então nós precisamos estimular o crescimento espiritual um dos outros, né? Para que nós curados possamos ajudar a curar outros. Porque se eu não estiver curado, também não vou conseguir ajudar a curar ninguém. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que a igreja, como família de Deus, é a melhor prevenção e resposta para a solidão. Ao participar ativamente desta família de fé, deste grupo que se reúne em nome de Jesus, alguém não será mais apenas mais um na multidão, vai ser um membro importante da família de Deus, um importante membro do corpo vivo e verdadeiro de Deus. Com relação a esse período de pandemia, onde nós estamos tendo cultos presenciais limitados, nós estamos, de maneira generalizada, apenas o culto de domingo e o culto de quinta-feira presencial, mas nós temos atividades online, que é o trabalho dos jovens, nas sextas-feiras à noite. Nós temos a tarde da bênção, toda terça-feira à tarde, e os cultos de quinta e o culto de domingo estão sendo transmitidos também pela live. Então, uma das maneiras da gente não se sentir só e se sentir parte do corpo de Cristo, primeiro, você que não está em grupo de risco, participe dos cultos presenciais, né? Com o uso de máscara, tem o álcool gel na entrada da igreja, não cumprimente, cumprimento à distância nesse momento, né? Mas se cumprimentar, tem o álcool gel ali, na hora, se esquecer, né? Manter o distanciamento. Nós lembramos que as pessoas são grupo de risco e as crianças pequenas, nesse momento, nós estamos pedindo, né, que respeitem a recomendação dos órgãos de saúde e não estejam participando no momento culto presencial. Mas você que pode ir, participe, né? É muito triste às vezes, né, a pessoa assim, ela pode estar e não vai, né? E vá, não tenha receio. Se você está trabalhando normalmente, se você tem frequentado casa lotérica para pagar conta, supermercado para fazer compra, farmácia para comprar remédio, você está vivendo a sua vida normal, e não tem problema estar no culto ali com todas as recomendações e cuidados que você já toma no seu trabalho, quando vai no mercado, quando vai na farmácia, quando vai no açougue. Agora, você que está no grupo de risco, né, então, fique em casa. Você que tem criança pequena, fique em casa, né? E como não se sentir só, como não se sentir isolado, fazendo o que você está fazendo agora, participando das lives, né? Porque nós estamos ligados, nós estamos conectados com o Senhor. Você e outros irmãos que você está vendo aí pelo seu celular, pelo seu aparelho, que estão participando junto com você. Isso nos dá o sentimento de corpo, de propósito, ainda que nós não estejamos fisicamente no mesmo lugar, mas nós estamos nesse momento no mesmo propósito, de como corpo de Cristo, como família de Deus, como família da IEPP, nós estamos reunidos nesse mesmo sentimento de irmandade, participando do mesmo trabalho juntos, sendo alimentados na mesma porção da palavra que Deus tem derramado sobre nós e debaixo da mesma graça. E esse sentimento de pertencimento nos ajuda a não nos sentirmos sós, mesmo nesse momento em que a circunstância tem nos afastado de muitos irmãos. Mas nós cremos que em breve nós poderemos, com a graça do Senhor,
estarmos todos reunidos de novo em culto, nessa comunhão gostosa. Use a rede social para se comunicar com seus irmãos, para se comunicar com seus familiares. Faça chamada de vídeo para aqueles que você não tem visto há tempo. Mande uma porção da palavra de Deus para eles. Compartilhe mensagens da palavra de Deus. Isso ajuda a gente nesse sentido de pertencimento, de comunhão, e isso lança fora a solidão. Acima de tudo, tenha uma vida de oração regrada. Não negligencie a sua oração, não negligencie a palavra de Deus, porque você está exercitando a sua comunhão com aquele que é o bom pastor e cuida de você. Eu quero fazer uma oração para nós encerrarmos. Senhor Deus e Pai, eu peço a Tua bênção sobre os meus irmãos, sobre cada família da Tua igreja, Senhor. Meu Deus, que em nenhum momento nós venhamos a nos sentir desamparados, porque o Senhor é que habita em nós, o Teu Espírito Santo tem feito morada no nosso interior. Meu Deus, que nós possamos romper barreiras e com relação àquele parente, aquele amigo que nunca mais mandou notícia, aquele familiar que nunca mais mandou uma notícia e aquele irmão, aquela irmã está se sentindo assim desprezada, entristecida, porque o seu irmão, a sua irmã, o seu filho, a sua filha, não mandou mais notícia. Meu Deus, que ele seja tocado para ele tomar iniciativa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está se sentindo abandonado, tome a iniciativa, manda uma mensagem, faz uma ligação, se aproxima, faça uma visita, se você pode visitar o seu amigo, o seu parente, de quem você tem sentido a ausência dele ou dela. Tome você a iniciativa, meu irmão, minha irmã. Uma das maneiras de curar esse problema é nós olharmos para nós como o agente que faz a diferença e não como a pessoa passiva que fica esperando a ação dos outros. Meu Deus, que o Senhor nos dê essa direção, esta graça. Traga, Senhor, abundante paz e cura para a alma, que nenhum dos teus se sinta solitário, mas que nós possamos, Senhor, viver verdadeiramente a comunhão contigo em família. Eu te peço em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, minha irmã. Um abraço, a paz do Senhor a todos.